Você que está me acompanhando aqui agora já foi batizado ou batizada em uma igreja cristã? Muitíssimo provavelmente sim. Muito provável que sim. A possibilidade que você não tenha recebido o batismo em algum momento da sua vida é remota. Na tradição cristã, o batismo é extremamente importante. Muito embora não haja consenso entre os cristãos quanto a pelo menos dois fatores que envolvem o batismo. Primeiro deles, qual é a quantidade de água a ser utilizada? Algumas pessoas entendem que a água é um símbolo. Símbolo do quê? Símbolo óbvio de limpeza, purificação. Então, no caso, a purificação dos pecados pela fé em Jesus. Então, sendo um símbolo, não precisa ser uma quantidade grande. Basta colocar um pouco de água assim, né, na concha da mão e a água colocada. Quem batiza coloca aquele pouquinho de água na cabeça de quem recebe, né, ou seja, o batizando ou a batizanda. Outras pessoas entendem que tem que ser uma quantidade maior, porque batismo em português é uma palavra 100% grega de origem. Em grego, o sentido literal, o significado literal é mergulhar, afundar, mergulhar. Né? Então a pessoa tem que ser inteiramente mergulhada na água, submersa. Depois, evidentemente, né, sobe outra vez. Tem aí todo um simbolismo, né, de espiritualmente, simbolicamente, existencialmente, ser unido a Cristo na sua morte, no seu sepultamento e depois na sua ressurreição, afundar na água e voltar. Esse é o primeiro ponto no qual não há consenso entre os cristãos. Qual a quantidade de água a ser utilizada? O segundo ponto no qual os cristãos não concordam entre si é quanto à idade para receber o batismo. Algumas igrejas defendem que os bebezinhos já podem receber o batismo e em algumas destas igrejas que praticam o batismo de crianças o fazem com base na teologia da aliança. A palavra aliança é extremamente importante na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo também. E a ideia desse relacionamento especial com Deus, né, que é a aliança. Na antiga aliança, antes de Jesus, as crianças participavam. As crianças eram parte. As crianças participavam da refeição pascal, que lembrava a libertação dos escravos hebreus no Egito. Então, na nova aliança em Cristo, as crianças podem participar também. Logo, então, o batismo aplicado às crianças. Mas há alguns cristãos que entendem que a pessoa tem que ter consciência do que ela está fazendo. Então, para este grupo de cristãos, a pessoa tem que lembrar-se depois, né? Eu fui batizado ou batizado no dia tal, e o pastor fulano de tal me batizou, ou, enfim. A ideia de que o batismo tem que ser um ato consciente. Você prestou atenção que eu estou aqui expondo as perspectivas, as diferenças entre os cristãos, mas eu não entrei e não vou entrar no mérito da discussão quem está certo. É uma discussão longa que divide os cristãos há muito tempo e cada grupo que defende qualquer uma dessas opiniões tem muitos argumentos para defender o seu ponto de vista e a verdade é que há base bíblica para as diferentes perspectivas quanto ao batismo. Então eu não vou entrar nessa discussão teológica aqui porque não vem o caso. Olhando na perspectiva da antropologia cultural, o batismo é aquilo que os antropólogos chamam de rito de iniciação. Um rito pelo qual, como o próprio nome já indica e sugere, a pessoa é iniciada naquele grupo, no caso, né, a fé cristã. O batismo, então, é extremamente importante. Alguns cristãos entendem que o batismo é um sacramento
E aí eu quero lembrar que agora um teólogo medieval, viveu séculos atrás, o italiano chamado Pedro Lombardo, ele tem uma definição de pouquíssimas palavras e que é muito curioso que em português dá uma rima, muito fácil de memorizar, e a definição curtinha, mas cirurgicamente precisa e objetiva de Pedro Lombardo é muito útil. Pedro Lombardo vai dizer que o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. A purificação dos pecados é invisível. Qual que é o sinal visível dessa purificação? A água. A recepção da criança na aliança com Deus, para aqueles que aceitam o batismo de crianças, esse ato em si é invisível, mas qual que é o sinal visível disso? A água do batismo. Outros cristãos vão entender que o batismo é apenas uma ordenança, algo que Cristo ordenou, então a gente tem que obedecer. De novo, não vou entrar aqui no mérito para discutir qual é o lado certo ou não vem o caso, não interessa. O fato é que o batismo é muito, muito importante na tradição cristã. E os evangélicos, protestantes e evangélicos, têm muito a aprender a respeito quando, se puderem, se quiserem, se tiverem curiosidade, de estudar a teologia católica quanto a isso. Por quê? Vou explicar aqui. O que eu falei, o que eu acabei de dizer aqui agora. Há diferença de compreensão entre o protestantismo e a teologia católica romana quanto ao batismo, a eficácia do batismo, se ele é eficaz por si só ou se é um sinal da graça de Deus. E já deu de perceber aqui que nesse caso, a minha perspectiva é protestante, né? O sinal, o sacramento do batismo é sinal da graça de Deus, né? Então não é o sacramento em si que vai purificar os pecados, mas é um sinal daquilo que Deus faz no coração das pessoas que creem. Mas tem um ponto muito positivo, muito interessante na teologia católica, que é o de enfatizar aquilo que Paulo vai dizer em algumas das suas epístolas, que o batismo leva o cristão para um novo estilo de vida, novidade de vida. Então, fazendo uma comparação simples aqui, a tradição evangélica tem a tendência, consciente ou não, de pensar no batismo como algo do passado. É algo de um pretérito perfeito, que aconteceu e pronto. Como se fosse uma fotografia que congelou no passado. A teologia católica romana insiste muito no batismo como um presente contínuo. Quem recebeu o batismo tem que viver de uma maneira a honrar, a respeitar, a valorizar esse ato que é tão importante. Por que eu estou falando tudo isso aqui hoje? Porque nós temos visto nos últimos anos aqui no Brasil uma profanação do batismo. Profanar é um desrespeito, mas um desrespeito muito forte. Há verbos e substantivos que são mais fracos ou mais fortes. Alguns verbos ou substantivos têm uma ideia de intensidade maior. Então, por exemplo, o verbo desrespeitar é uma coisa, ninguém gosta nem de ser desrespeitado. Profanar é mais forte ainda. Por isso nós usamos desrespeitar em relação a uma pessoa. Ela pode ser desrespeitada. Agora, o verbo profanar é mais forte. Então, a gente não fala profanar uma pessoa. Profanar, a gente usa esse verbo em relação às coisas sagradas, aos assuntos que são sagrados. Então, o batismo não é apenas desrespeitado, ele é profanado. E isso tem acontecido no Brasil de uns anos para cá. Quando algumas figuras políticas fazem todo um teatro, vão até Israel, gastam dinheiro para isso. Não vou afirmar se é dinheiro público ou não sei, mas enfim. São todos muito ricos, né? Tem dinheiro demais e podem bancar por conta própria se quiserem, mas não sei com que dinheiro eles vão lá, se próprio ou público. Fato é que fazem um teatro, uma espetacularização de ir a Israel para que sejam batizados no Rio Jordão. Para que isso? Para conquistar a simpatia de evangélicos, porque no imaginário evangélico, o Israel tem um peso muito grande. E, curiosamente, na teologia católica, Israel não tem esse lugar tão destacado que tem na teologia evangélica, pentecostal e não pentecostal também,
de considerar Israel, a terra de Israel, o atual Estado de Israel, como sendo tudo sagrado. A Bíblia não fala isso nenhuma vez. Paulo vai falar que o Israel de Deus é quem segue a Jesus, e não o Estado de Israel, a nação de Israel. Mas, enfim, não há base para pensar que tudo que é de Israel é sagrado. A Bíblia não fala isso em nenhum momento. E a Bíblia nunca fala que esse batismo no Rio Jordão é especial, melhor do que os outros. Então, os que fazem isso é porque o Novo Testamento diz que Jesus foi batizado no Rio Jordão por João, seu primo. Ah, então Jesus foi, eu quero ser também. Aí as pessoas vão lá. E aí políticos fazem isso para conquistar a simpatia de evangélicos. Isso é uma profanação de algo tão sagrado como é o batismo. É algo lamentável. Uma pena que pessoas se deixam enganar, se deixam seduzir por esse ato teatral, esse ato que transforma algo sagrado no espetáculo, apenas para iludir pessoas que são sinceras na sua fé, mas são ingênuas e que não raciocinam, não refletem criticamente. O líder político que antes das eleições viaja para Israel para ser batizado no Rio Jordão, a Bíblia nunca fala isso. E todos esses líderes políticos já foram batizados antes. Já receberam o batismo antes. Alguns já foram batizados 2, 3 vezes. Então, quer dizer, esse batismo lá no Rio Jordão deve ser o 3º ou 4º que a pessoa já recebeu. Ou seja, é algo que não tem nenhuma base nem antropológica, que a pessoa já foi supostamente recebida na comunidade de fé. Se tem fé ou não, não me cabe julgar. E também não tem nenhuma base teológica, ficar fazendo batismos repetidos, batismos seguidos, e especialmente para seduzir e enganar pessoas, como eu disse aqui, que são sinceras na sua fé, mas são ingênuas. E não refletem criticamente, não analisam criticamente esse ato de viajar para Israel para ser batizado lá no Rio Jordão, como se isso fosse algo sagrado, especial. Alguma vez na vida você já leu no Novo Testamento Paulo na Galácia ou em Éfeso, são regiões da Turquia atual, ou então em Corinto, que é a Grécia, ou então em Roma, na Itália, falando assim: atenção pessoal, vou organizar uma caravana, levar vocês para Israel para que vocês sejam batizados no Rio Jordão. Não tem isso em lugar nenhum. Então essa coisa de ir para ser batizado no Rio Jordão é uma invenção que alguns evangélicos fizeram que não tem base nenhuma. E é lamentável que políticos façam essa profanação de algo tão sagrado quanto é o batismo. O que você acha a respeito? Coloca aí nos comentários se o que eu falei faz algum sentido. Clica aí na mãozinha do joinha e inscreva-se aqui no Fé Café. Faça isso, você vai me ajudar muito, eu te agradeço. Se você já se inscreveu, muito obrigado.